Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje, quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, dia de anúncio sobre taxa de juros nos Estados Unidos. Logo no início da tarde, o Fed anuncia qual será ou se haverá um aumento na taxa básica de juros. O consenso do mercado é que venham mais 25 basis points. Isso tem influenciado o movimento principalmente do petróleo lá na Bolsa de Nova York. Além disso, ontem, mais uma vez, veio à tona a corrida bancária nos Estados Unidos, com o First Republic Bank no radar, sendo absorvido pela JP Morgan, também causou uma aversão ao risco no mercado. Petrolinho ontem caiu só 5%, hoje caindo só 3%, já abaixo de $70 o barril. Queda forte para o petróleo. Basicamente todas as commodities hoje, pelo que eu estou vendo, estão operando em queda. China ainda em feriado também, feriado internacional do trabalho. Lá eles param 3 dias, 5 dias, se contarmos o fim de semana. Então eles voltam amanhã ativa. Isso acaba colaborando também para o movimento menor em algumas commodities que estão diretamente ou têm forte ligação com o país, como é o caso da soja, que testa os $14 o bushel no vencimento julho. Uma queda forte ontem, estendendo essa queda hoje, quase 0,6% de queda, e testando os $14 o bushel, milho caindo bastante também. E um dos destaques de hoje é o trigo, que está nas mínimas de 2 anos. Ou seja, já superou o estresse da guerra lá no Mar Negro entre a Rússia e a Ucrânia, já volta aos mesmos patamares de 2021. Então, eu lembro que em 2021 eu e o Vicente estávamos monitorando uma posição, tentando entrar no 5,80 para tentar bater um 6,20 ativa, e agora o vencimento julho já a $6 o bushel. E eu quero até mostrar um pouquinho sobre a curva de futuros do trigo, que há bastante tempo está em carry, está em contango, mostrar como o mercado já vinha trabalhando com um sentimento de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Isso acabou tirando acabou tirando pressão de preços no cereal. Falando em acordo no Mar Negro, era para acontecer uma reunião hoje na Ucrânia. Até mostrei a notícia para vocês ontem. Essa reunião parece que foi transferida para o dia 5, ou seja, para a próxima sexta-feira, e a Rússia diz que não está confirmada. Porém, alguns ministros lá da Rússia disseram que eles continuam as conversações, as negociações para a extensão do acordo. Então parece que eles afrouxaram um pouquinho aquela rigidez toda, dizendo que pela parte deles não estavam sendo favorecidos as exportações de alimentos, de grãos e de fertilizantes. Voltaram um pouquinho atrás nesse discurso e eles afirmam agora que as conversas vão acontecer e já estão acontecendo. Isso também traz um certo alívio para o mercado, por isso que nós vemos uma realização nesses preços, né, uma queda nesses preços. Açúcar também já saiu das máximas já de 11 anos, mas ainda em patamares bem elevados lá na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres. Vamos dar uma olhadinha já nas cotações, começando pelo petróleo. Deixa eu trazer a aba de energia. Que o petróleo ontem simplesmente derreteu, né? Ontem, se nós pegamos o contrato julho na Bolsa de Nova York, ele caiu mais de 5% ontem, ele começou o dia quase a $80 o barril, $79,78, e encerrou o dia a $75,32. E hoje ele está estendendo essa queda, uma queda bem forte de 3%. O petróleo Brent, o WTI, que começou o dia de ontem, vamos ver aqui no gráfico, a 76,11, 75,76, encerrou em 71,66. Hoje também estendendo essa queda 3,21%. Preocupações com relação ao consumo de diesel e retinol nos Estados Unidos. Essa é uma notícia, mas particularmente eu não vejo uma preocupação no consumo deste tipo de derivado do petróleo, porque não é o momento que este consumo deveria estar alto.
Então ele já estaria abaixo devido à própria sazonalidade do derivado. Agora, a gasolina, sim. A gasolina deveria estar em patamares mais altos, e aqui que traz um alerta para nós, porque é o derivado que está entrando em sazonalidade de alta agora no mês de maio. É o que eu acredito que possa puxar as cotações do petróleo para uma alta a partir da segunda quinzena deste mês, é este derivado aqui que é a gasolina. Junto à sazonalidade, os estoques de gasolinas para esse período, eles estão baixos. Então, olhando pelo lado da oferta e pelo lado da demanda, mas excluindo os temores de recessão, nós temos dois fundamentos, que é o equilíbrio entre essas duas pontas de oferta e demanda, sugerindo uma alta, que eu acredito que ainda possa vir, mas reafirmando, longe de $100 o barril, não dá nem para pensar em $100 o barril, mas talvez uns 85 eu ainda tenho alguma visão que ele pode chegar nessas cotações. Agora, se a demanda realmente cair, porque ontem nós tivemos dados sobre emprego nos Estados Unidos. Lembra que eu comentava que o desemprego ainda está muito baixo? Ontem saíram dados de geração, de criação de emprego nos Estados Unidos e veio abaixo do que o mercado esperava. Então, a geração de empregos já começa a perder o ritmo. O desemprego ainda mantém-se alto. Então, se você começa a ter uma geração de força de trabalho, de vagas de trabalho menor, em algum momento pode virar e serem cortadas vagas de trabalho. E aí que nós vamos ver o aumento do desemprego. Isso sim tem potencial para derrubar o consumo. Eu acho que isso talvez não dê tempo para essa sazonalidade de alta que começa na segunda quinzena. Então, apesar da queda do petróleo ontem e hoje, eu ainda acredito que o movimento sazonal poderá fazer os preços subirem um pouquinho, talvez 80, até quem sabe, com muita sorte, $85 o barril. Agora, se ele não sobe, é uma boa notícia para a inflação global, porque você reduz basicamente o custo de todos os produtos, principalmente de transporte. Então, você reduzindo o custo de transporte, você traz um alívio enorme para a inflação, então você deixa de ter a perda do poder de compra, o que seria uma notícia muito melhor. Então, a torcida é para que os preços não subam, apesar de eu acreditar ainda que há uma pequena chance de alta aí devido à própria sazonalidade e esse balanço apertado da gasolina. Ainda na Bolsa de Nova York, o açúcar, ele já saiu das máximas já de 11 anos, 2 sessões consecutivas de queda. Hoje ele estende um pouquinho, quase nada essa queda, 0,20 pontos somente, vem acompanhado na queda do petróleo. Sempre que o petróleo cai, ele influencia para baixo outras commodities. O açúcar branco lá na Bolsa de Londres também registrando uma queda de 100 pontos, aqui só $692 por tonelada. Ele que chegou a atingir mais de $700 por tonelada. E o prêmio de branco hoje mais uma queda também já em $138 por tonelada. O balanço do açúcar ele ainda é bem apertado, por isso que nós vemos os preços não cedendo bastante. Eu acho que essa vai ser a tônica deste ano. Os preços podem cair mais um pouquinho, eu acredito que até eles vão cair mais um pouquinho devido à própria sazonalidade. Quando nós chegarmos ali no período de intensificação da moagem, que acontece a partir de agora, de maio, mas principalmente entre os meses de junho e julho, que é quando melhora o ATR, as usinas moem mais a cana-de-açúcar para a produção, a gente pode ter os preços podem ceder mais um pouquinho. Mas como eu disse, não acredito que os preços voltarão para baixo ali de 18, 19 centavos de dólar por libra-peso. Me parece improvável nesse momento, dado o balanço global e problemas de produção em muitos países. O café, que voltou a subir ontem, hoje ele até estava operando em alta agora, um pouquinho antes do programa, a gente vê por esse pavio aqui que ele chegou a tocar os 188 centavos de dólar por libra-peso, nesse momento na estabilidade a 186,7 centavos de dólar por libra-peso. Ontem uma alta também
pequenininha, 1,15% de alta somente, e o café trabalha na expectativa ainda da colheita, quais serão os números apresentados na colheita, que já começou. Ela vai ganhar força agora no próximo mês, principalmente, mês de junho e julho, tem uma intensificação da colheita, tem uma oferta maior chegando no mercado, mas na boca da colheita nós temos esses preços um pouquinho mais acima do que sugeria-se pelo período sazonal, né? Agora, indo para a Bolsa de Chicago, porque aqui eu quero começar a trazer as notícias. Começando pelo trigo, o trigo já cedeu bastante. A gente viu aqui quase que uma derrocada de preços que começou no dia 19 de abril. Mas se nós trazemos esse gráfico há mais tempo, aqui foi a guerra. Justamente aqui, ó, dia 24 foi quando, aqui, ó, foi nesse período que a Rússia invadiu a Ucrânia. Os preços do trigo, eles chegaram a ficar acima de $14 por bushel. E ele fez mais um movimento de alta. Logo após aquela alta, os preços caíram bastante. Depois eles tiveram mais um pico de preço. No dia 25, deixa eu ver se eu consigo ampliar esse gráfico para ficar mais fácil a visualização. No dia 24, foi aqui quando houve a... Opa, aqui não. 3... Março... Cadê? Fevereiro... Aqui. Aqui foi quando houve a invasão. Os preços subiram. No dia 25, eles já caíram bastante. E aí a guerra foi se intensificando até ele atingir a máxima. Aqui não nesse vencimento, o vencimento julho, a máxima foi de 12,78, mas no vencimento lá atrás ele chegou acima de $14 o bushel. Aí ele tentou estabilizar durante um período, e aqui foi quando até o petróleo registrou a máxima, e ele chegou novamente acima de $12,80 o bushel nesse vencimento que é julho. Desde então, os preços caíram bastante. Se nós trazemos os preços agora, aqui onde nós estamos no mesmo nível de preços de um fundo que aconteceu lá em março de 2021. E se nós voltamos um pouquinho no tempo, são preços basicamente de 2020. Então ele já quase que absorveu toda a pandemia e todo o período de guerra com toda certeza. E agora nós temos uma expectativa de aumento da oferta. A Rússia ela segue exportando o trigo ainda. A Sovecon, que é uma consultoria regional, ela vê as exportações da Rússia em 44,4 milhões de toneladas. Então há muita oferta chegando. E o clima nos Estados Unidos, principalmente nas regiões produtoras do trigo de inverno, que é mais ao centro do país, está bom. As condições melhoraram no último relatório do USDA. Além disso, os Estados Unidos teve um pouquinho maior de área, Canadá teve expansão de área, a França está vindo com uma produção muito boa, a Europa está vindo com uma produção muito boa, e daqui a pouquinho tem a Argentina e a Austrália plantando também, assim como o Brasil. E principalmente a Argentina deve de ter na próxima temporada uma produção melhor devido à ida ao fim do Laninha. Então a expectativa é que tenha uma produção maior. Por enquanto, as notícias da Argentina ainda são conflitantes. Há notícias que dizem que o país vai reduzir a área, que podendo chegar essa redução ali a 50%, mas outras já mostram que a intenção do produtor é de um aumento de 6% na área, devido justamente ao Laninha ter ido embora. De qualquer maneira, a chegada de oferta do hemisfério norte, aonde estão ali os principais produtores, que é a Rússia, que é Canadá e é a Europa, os Estados Unidos é o quinto maior produtor exportador de trigo, então esta oferta chegando no mercado pressiona os preços. Além disso, o trigo russo está barato também. Então, isso acaba pressionando os preços para baixo e nós temos esse movimento. Se o acordo for renovado agora, for estendido lá no Mar Negro, aquele prêmio de risco que eu acredito que já estava no preço também vai embora. Talvez o movimento de hoje tenha até relação com isso. O milho, ele tem um cenário mais ou menos parecido como o cenário
do trigo. Tem muita influência na região do Mar Negro, aparentemente agora mudou o discurso da Rússia, então o acordo ele pode ser renovado, está até aqui a notícia, que a Rússia diz que continua conversando com a ONU sobre o acordo do Mar Negro. Você vê que essa notícia foi divulgada hoje às 6h37 da manhã, horário de Brasília, então isso começa a tirar o prêmio de risco que vem das cotações. Então, e o milho, além disso, a demanda nos Estados Unidos, ela está menor do que deveria estar, segundo o USDA. Então, eu particularmente acredito que eles não vão conseguir exportar as 46,99 milhões de toneladas. O Brasil está mais barato que os Estados Unidos até a entrada da safra norte-americana, ou seja, até o vencimento de dezembro, o milho brasileiro é mais barato. Então, nós deveremos ver a demanda vindo para o Brasil do cereal também. Isso tira força da Bolsa de Chicago. Além disso, na próxima sexta-feira, na próxima semana, dia 12, sai o relatório UASD, o relatório de oferta e demanda global, já com os números da próxima temporada. E eles devem mostrar uma oferta acima de 385 milhões de toneladas, o que é 30 milhões a mais do que a temporada atual. Nós voltamos à mesma área, à mesma produção da temporada 21-22. Então, isso acaba aliviando os estoques, que hoje estão projetados para terminar essa temporada por volta de 36 milhões de toneladas, eles devem voltar a crescer, esse carry-over, para a próxima temporada acima de 45 milhões de toneladas. Ou seja, aquele problema que havia, aquela preocupação que havia de um estoque baixo nessa temporada vai ser e vai embora, vai sair completamente. Por isso que os preços caem. Outro fator é o comparativo no custo de proteína. Quando eu comparo a proteína do trigo com a proteína do milho, o milho está mais caro do que o trigo. Como o trigo já tem uma oferta chegando no mercado agora e ele está mais barato do que o milho, nós vemos que até o preço nominal, o notional, entre os dois contratos, o spread é de 30 pontos, praticamente 34 pontos, e o trigo tem mais proteína. A demanda para a ração pode ir para o trigo. Isso tira a força da Bolsa de Chicago do milho. E isso também colabora para a queda de preços. Eu vou mostrar para vocês um mapa que eu rastreei as saídas do Brasil de milho. Agora, aqui são as saídas do Brasil. Você vê que o departure aqui é do Brasil para o milho. Então, o Brasil segue exportando milho. Claro que caiu o ritmo devido à própria sazonalidade, nós não temos esse volume ainda. Agora, detalhe importante, bebê, a colheita começa agora no Mato Grosso. Já tem entrega programada para milho nesse mês de maio lá no Mato Grosso. Então, a oferta começando a chegar lá também tira a força de Chicago, porque o Brasil consegue fazer a execução dos contratos vendidos, e isso é negativo para a Bolsa. E a chegada de oferta também é negativo para os preços aqui no Brasil, devido ao PPE, preço de paridade de exportação. Você vê que tem milho indo para Cuba, aqui do Brasil, e tem milho indo para a Argentina. Quando eu coloco os Estados Unidos, nós vamos ver que eles também estão exportando bastante. Vamos tirar o Brasil. Vamos colocar os Estados Unidos aqui, eles também estão embarcando bastante. Inclusive, tem um navio esquisito aqui, até contratado pela ArcelorMittal, que estranho. Olha o volume que está acontecendo aqui na região do Golfo. Então, tem milho saindo dos Estados Unidos, tem milho saindo do Brasil. Aqui no Brasil, o milho B3 ontem, julho, R$ 61,96. Não tem fundo realmente as cotações do milho. E hoje, Chicago caindo acima de 1,5%, o dólar DX também caindo, o que acaba deixando até o produto norte-americano mais barato, mais competitivo do que o Brasil, se nós não consideramos o prêmio de exportação. Há uma boa chance da cotação na B3 também operar em queda. Claro que nós precisamos de uma correção absurda aqui. Deixa eu até trazer um estudo aqui, relativo. O que aparece aqui?
Vamos trazer o RSI. Você vê que ele está em 24 pontos. Precisa de uma correção nessas cotações. Lá nas bolsas de Chicago também precisa, mas vamos colocar na B3 para o Safrinha. Olha aqui, 12 pontos. Então precisaria subir uns 7, 8 reais para ter uma correção técnica saudável nas cotações do cereal. Mas essa correção não está vindo. Não está vindo. E como eu disse, o milho brasileiro ele é muito mais barato que o milho norte-americano. Quando eu trago essa planilha de prêmios aqui, nós vemos que o prêmio no Brasil, para embarque agora em maio, 25 abaixo de Chicago, e nos Estados Unidos, 77 acima. Junho, julho, negativo também, ó, 20 pontos abaixo em Chicago, aqui no Brasil contra Chicago, e 100 pontos nos Estados Unidos. Opa, Estados Unidos é aqui, ó. 69 pontos acima. O Brasil está 80 pontos, 90 pontos mais barato. E aí nós olhamos esses preços aqui. Para maio, para junho, julho, por exemplo, a entrada do Safrinha, enquanto os Estados Unidos vendendo a tonelada a 252, o Brasil vendendo a 216. E aí como que o país vai competir com o Brasil? O problema é, se o Brasil está mais competitivo, está levando a demanda, por que o preço aqui não sobe? Porque a formação de preço é feita a partir do PPE, preço de paridade de exportação. Sempre que Chicago cai, e sorte ontem que o dólar subiu um pouquinho, né? Voltou para 5,3, ele chegou a trabalhar até na máxima no spot. Aqui é 5,0519 na máxima. O after ele já fez uma quedinha de quase nada aqui. Porque se o dólar continua caindo, isso vai pressionar ainda mais os preços no físico. Mas eu já tive indicativos para o próximo ano, para o Safrinha 24, de R$ 34 a saca na região do Mato Grosso. Agora um detalhe, que o preço está caindo? Está caindo muito forte. Claro que nós não gostaríamos disso. Mas vamos prestar atenção na relação de troca, porque ainda há uma oportunidade de termos uma margem melhor do que nós estamos tendo agora. Agora já está no vermelho. E eu tenho falado nisso no programa quase que diariamente sobre as relações de troca com os fertilizantes. Então, o milho caiu bastante aqui no Brasil. Essa temporada agora do Safrinha, ele vai dar prejuízo para muitos produtores que acabaram não comercializando de maneira antecipada. Então, quem deixou para comercializar agora, infelizmente, vai ter prejuízo. Mas para tanto o verão quanto para o Safrinha 24, apesar da queda de preços, as relações de troca, elas podem proporcionar uma margem melhor, desde que o gerenciamento de risco seja feito. Então, a ureia, por exemplo, ela já começou a subir, e não subiu foi pouco. Aqui no Brasil, por exemplo, a ureia subiu mais de 6%, levou na carona o sulfato de amônio também. Os Estados Unidos já voltaram a comprar a ureia, então eles estão plantando milho agora, 1/4 da área já foi plantado, já está em 26% o plantio, então o produtor voltou a comprar. Eu também já havia comentado com vocês essa possibilidade aqui há bastante tempo, batendo nessa tecla. Há uma expectativa da Índia fazer mais duas licitações, 2 tenders agora, uma nesse mês de maio e a outra no mês de junho. Isso pode voltar a puxar a demanda também por nitrogenados. E nós já vemos que as relações de troca, até o café contra a ureia, que ainda está excepcional em relação ao ano passado e ao ano retrasado, ela já começa a embicar para cima. Ou seja, as relações de troca ainda estão mais favoráveis do que o ano passado, porém já começam a piorar. Então, deixar para fazer essa gestão na expectativa de melhora, de continuidade de queda de fertilizante nitrogenado e melhora do preço do milho, pode trazer uma surpresa ruim também na entrada do milho verão, na entrada do milho safrinha de 2024. Então, eu tenho falado nisso há bastante tempo e agora nós já começamos a ver essa mudança nas relações de troca. Relação de troca com potássio e fósforo, principalmente o potássio para a soja, ainda está muito boa.
A relação de troca ela piorou um pouquinho na última semana, nas 2 últimas semanas, não foi por um aumento no preço dos fertilizantes, do potássio e nem do fósforo, porque ambos os insumos eles continuam em queda. Nós vemos aqui nessa planilha aqui uma queda acima de 3%, tanto no MAP quanto no KCL. Mas o preço da saca caiu. Então, a relação de troca piorou. Ainda está boa no caso do potássio com a soja. A janela de compra de fertilizantes nossa começou agora, no mês de abril, há 2 semanas atrás abriu essa janela. Ela vai começar a ganhar força a partir de agora, terminando a janela de compra em setembro. Então, se o Brasil começa a demandar, há uma possibilidade de aumento de preços também. Além disso, a soja tem um cenário complicado devido à quantidade de oferta aqui do Brasil. Então, a gente vê uma oferta muito grande, baixa comercialização, gargalo logístico, as exportações estão no limite. Esse mês de abril a gente deve ter fechado com 14 milhões, já há exportações em line-up para mês de maio, mês de junho também, e agora começa a chegar o milho, vai ter disputa. Além disso, a curva de exportação nossa começa a diminuir a partir de agora, e o mercado olha o avanço do plantio, o clima de plantio lá nos Estados Unidos. Então, por favor, pessoal, vamos gerenciar esse indicador aqui, relação de troca, que ainda é possível encontrar boas oportunidades no mercado. Soja, óleo caindo, também não tem como esperar outra coisa, petróleo uma derrocada muito grande, óleo de palma também voltou a cair, farelo caindo quase 1% lá na Bolsa de Chicago, e a soja, ó, 13,99 vencimento julho. Aqui tem um pouco da aversão ao risco, tem queda de petróleo e tem o bom avanço do plantio nos Estados Unidos. A nossa soja, ela está tão barata, deixa eu trazer de volta esta planilha para vocês, e nós vamos ver aqui pelos prêmios de exportação que vamos desconsiderar maio, que já não tem mais movimento já há algum tempo, mas junho voltou a ter queda de 5 pontos no prêmio, julho queda de 10 pontos e agosto também uma queda de 5 pontos. Olha a diferença entre o preço brasileiro e o preço norte-americano, quase 2 dólares, 2 dólares e pouquinho de diferença no preço. Então, soja brasileira muito mais barata. Tão mais barata que este aqui é o mapa com a soja que está saindo do Brasil. Quando eu coloco o porto dos Estados Unidos, peraí que ele não está ativando o mapa, United States, vocês vão ver 2 navios aqui que estão indo para os Estados Unidos com soja. Há um navio indo para Norfolk, isso é na Virgínia, e há um outro navio indo para o Golfo, indo para o NOLA, New Orleans, com soja aqui do Brasil. Ou seja, nossa soja, pelo PPI, preço de paridade de importação, nos Estados Unidos está tão barata que os Estados Unidos estão comprando soja aqui. Isso aumenta a oferta. Então você junta uma aversão ao risco, que é o que está tendo, começou ontem principalmente, você vê a soja brasileira mais barata e a importação norte-americana aumentando. E isso é um cenário que você tem aqui de queda de preços. Hoje deve sair um aumento da taxa de juros norte-americano que faz o investidor sair, o especulador sair das cotações. Esse é o cenário que nós temos. Além disso, olha a curva de plantio nos Estados Unidos para nós fecharmos o programa. Olha como nós estamos quase que o dobro em relação ao ano passado no plantio. Então, clima bom, plantio avançando, aversão ao risco, soja brasileira muito mais barata, Estados Unidos importando soja aqui no Brasil, nós temos esse cenário. Não tem como ser diferente. E se o dólar cair ainda hoje, a gente vai ver os preços do mercado físico caindo ainda mais. Faz algum tempo que eu tenho comentado aqui no programa que a recomendação que nós demos para o produtor era de venda de soja, mas ainda há uma esperança de melhora de preços e parece que essa melhora não vai vir. Então, a cada dia que você mantém a soja armazenada, você está pagando um custo de carrego, tanto de juros, quanto de quebra técnica, quanto de armazenagem de mercado físico. Então, dá uma olhadinha nisso e já vamos começar a olhar para 23, 24, ok? Antes de eu ver se tem alguma pergunta, vamos dar o like, pessoal, por favor, preciso do like de vocês, também ajudar a compartilhar o canal
também ajuda. Como faz para vender a soja na trading no Porto? É só ligar para a trading, Alex, fazer o cadastro como produtor e pegar o bid. Não tem segredo, muito simples. Você não acha que deveríamos observar o dólar como se fosse commodities vendo vértices, pois ele é um derivativo da economia real, assim como são as... Mas a gente observa o dólar assim, César, a gente observa o dólar assim. Vamos ter baixa ainda. Se a China pagar nossas commodities em moeda local real, isso poderá ser uma demanda gigante e a falta de alimento? Não, de forma alguma, Daniel, de forma alguma. Não tem esse risco, não. Dá para esperar o milho nos Estados Unidos a $4 o bushel? Sim, eu acho que sim. E dependendo do número que vem no relatório do AGE do próximo dia 12, já na semana seguinte, eu acho que ele pode chegar muito $4 o bushel. Ali pro Bruno eu já respondi. Então é isso, pessoal. Só dar o like e voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro.